Bom dia, são 8 horas e 17 minutos, terça-feira, 19 de agosto. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Começa hoje o horário eleitoral gratuito. Veja como ficou a partilha da campanha das coligações na TV. Comissão de Direitos Humanos debate políticas públicas para acabar com a escravidão no país e um balanço das principais matérias aprovadas no plenário do Senado no primeiro semestre do ano. Começou hoje o horário eleitoral gratuito. No primeiro turno, a propaganda vai até o dia 2 de outubro. E a campanha começou com os candidatos à presidência da República. Os 26.073 candidatos terão 45 dias para apresentar suas propostas aos eleitores. Os programas dos partidos vão ocupar 1 hora e 40 minutos, divididos em 2 horários de 50 minutos, de segunda a sábado. No rádio, a campanha começa às 7 da manhã e ao meio-dia. A TV terá propaganda eleitoral à 1 da tarde e às 8h30 da noite. Às terças, quintas e sábados, haverá campanha para presidente da República e deputado federal. Às segundas, quartas e sextas, fazem propaganda os candidatos a governador, senador, deputado estadual e distrital. Metade do tempo será ocupada com a campanha presidencial. A partilha entre as coligações foi feita pelo TSE, de acordo com a representação de cada partido na Câmara dos Deputados. Ficou assim. Coligação com a Força do Povo, 11 minutos e 24 segundos. Coligação Muda Brasil, 4 minutos e 35 segundos. Coligação Unidos pelo Brasil, 2 minutos e 3 segundos. Partido Social Cristão, 1 minuto e 10 segundos. Partido Verde, 1 minuto e 4 segundos. Partido Socialismo e Liberdade, 51 segundos. Partido Social Democrata Cristão, 45 segundos. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, 47 segundos. Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, 45 segundos. Partido Comunista Brasileiro, 45 segundos. E Partido da Causa Operária, também 45 segundos. Na Justiça Eleitoral, Eduardo Campos, morto na semana passada em um acidente aéreo, ainda é o candidato a presidente pela coligação Unidos pelo Brasil. Os partidos têm até sábado para indicar o substituto, que deve ser a ex-senadora Marina Silva. O PSB, que encabeça a chapa, marcou o anúncio para amanhã. O TSE também dividiu entre os partidos 30 minutos diários. Esse tempo será usado para a inserção de programetes nos intervalos das emissoras de rádio e TV de segunda a domingo. O Brasil precisa definir um projeto para realmente acabar com a escravidão. Essa foi a ideia debatida nesta segunda-feira em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A reunião também homenageou o abolicionista Joaquim Nabuco, que vai ter hoje o nome inscrito no livro dos heróis da pátria. A audiência contou com a presença de netos e bisnetos de Joaquim Nabuco. Para os abolicionistas, que eram pensadores como Joaquim Nabuco e André Rebouças, a abolição não era só emancipar a raça negra, como eles falavam naquela época. A abolição era emancipar o país. Porque, dizia Joaquim Nabuco, não é só o escravo que se degrada com a escravidão, o senhor se degrada com a escravidão, o país se degrada com a escravidão. Os participantes criticaram o número crescente de mortes violentas entre jovens negros, reclamaram do que acreditam ser uma insensibilidade do país para as questões étnicas e alertaram para o aumento no registro de casos de injúria racial. Dados de 2012, aqui do Distrito Federal, demonstram que houve 420 denúncias de injúria racial registradas pela Polícia Civil. Um número recorde, de certa forma assustador. Em razão das políticas afirmativas e tantas conquistas, possivelmente a comunidade negra está mais propensa a denunciar as agressões que sofre. O que se prevê, o que se antecipa é que essas questões do crime racial vai aumentar, essa violência vai aumentar. O racismo não acabou.
Não adianta, então, acabar com a escravidão. Política pública de Estado tem sido insuficiente para acabar com o racismo. As políticas de ação afirmativa foram defendidas pelos participantes como uma forma de concluir o processo de abolição, que para eles, até hoje, 126 anos depois da assinatura da Lei Áurea, ainda não se completou. 14 de maio de 1888, de manhã, as pessoas ainda comemoravam nas ruas do Rio de Janeiro. Esse dia seguinte é o dia mais longo do Brasil. Ele nos alcança hoje, aqui e agora, nas favelas, nas cadeias. É o dia que está aí. Portanto, aquele vaticínio de Nabuco de que a escravidão nos perseguiria há muito tempo está aí. As pessoas se dizem contra cotas para negros, sem perceber que só se entra na universidade com cotas, em geral cotas financeiras. Você compra a vaga porque pode pagar uma boa escola ao longo da sua educação de base. Imagine se a gente colocasse para valer no futebol o que a gente coloca para valer na universidade. Você tem que ter dinheiro para comprar uma vaga nas boas universidades porque precisa passar por uma boa escola. Quantos gênios a gente não teria perdido no futebol? Logo, quantos gênios a gente não perdeu na cultura? O plenário do Senado aprovou 95 matérias no primeiro semestre deste ano, entre propostas de emenda à Constituição, projetos de lei e de decreto legislativo. Alguns já são lei, mas ainda aguardam regulamentação para entrar em vigor. A PEC do trabalho escravo é uma delas. Foi uma das 6 propostas de emenda à Constituição aprovadas no primeiro semestre. A emenda permite a desapropriação da terra onde for comprovada a prática ilegal. Pelo texto, as propriedades urbanas e rurais serão destinadas a programas de reforma agrária ou de habitação popular sem indenização ao proprietário. A escravidão que atualmente combatemos não é mais aquela institucionalizada, escancarada, aberta aos olhos de todos, mas nem por isso menos cruel e execrável. Mas a matéria ainda tem que ser regulamentada. Senadores e deputados precisam definir o que é trabalho escravo, além de estabelecer como será feita a expropriação da terra. A questão da conceituação do trabalho escravo no Brasil, ela já está no artigo 149. O que se é necessário nesse momento é adequar a legislação da expropriação, que rege o processo de expropriação, para dar o devido processo legal. Depois de quase 3 anos em tramitação no Congresso, o Marco Civil da Internet foi aprovado e entrou em vigor em junho deste ano. A nova lei é uma espécie de constituição que define os princípios para o uso da rede, os direitos e deveres dos usuários e de provedores de serviços de conexão e aplicativos na internet. O Marco Civil garante ao usuário 13 direitos, entre eles a neutralidade da rede, que prevê que todo o pacote de dados deve ser tratado de forma igual pelos provedores. Não é permitida a oferta de serviços diferenciados, como o acesso restrito de usuários a vídeos, por exemplo. Também ficou garantida a liberdade de expressão na internet. Agora, os sites só serão responsabilizados por eventuais danos causados por conteúdos publicados por terceiros somente após ordem judicial. Mas se o teor da publicação for de nudez e sexo, a retirada do material deve ser feita a pedido da vítima. O Marco Civil também prevê a privacidade dos dados pessoais e das comunicações do usuário na internet. Pela lei, os provedores devem guardar os registros de conexão do usuário pelo prazo de 1 ano para ajudar em eventuais investigações policiais de crimes cometidos na rede. Foi um projeto muito debatido na Câmara, ficou um período longo lá, foi debatido com a sociedade civil. É um projeto que nós conseguimos construir de forma harmônica e penso que ele avança muito. A Lei da Palmada, rebatizada como Lei Menino Bernardo, entrou em vigor dia 27 de junho. Pelo texto, o pai ou responsável que bater no filho não vai ser preso. Será encaminhado a tratamento psicológico e a programas de orientação. A criança que sofrer a agressão também receberá tratamento especializado. É uma inovação de qualidade porque
quando se fala em lei, as pessoas elas se amedrontam mais, elas talvez vão respeitar mais o Estatuto da Criança e Adolescente, porque já está estabelecido. E assim as crianças e adolescentes vão estar mais protegidas. O presidente do Senado destacou a importância dos projetos aprovados no primeiro semestre. Mesmo sendo um ano atípico, comprimido por eleições e a Copa do Mundo de Futebol, também tivemos um primeiro semestre aqui no Senado Federal e no Congresso muito produtivo, até pela qualidade dos projetos aprovados. A pedido da família de Eduardo Campos, foi adiada a sessão especial para reverenciar a memória do ex-governador do estado de Pernambuco e candidato à presidência da República. A homenagem, inicialmente prevista para amanhã à tarde, deve ocorrer em setembro. A data exata ainda não foi definida. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.